Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Paris, sobre maio de 68, de 1968, né? E o grande jargão desse momento, desse período histórico foi a proibido proibir, né? Vamos falar também sobre a ciência, que também queria fazer uma revolução, queria se libertar, se tornar cada vez mais autônoma em relação à religião, né? Ter sua autonomia. E sobre as mudanças que aconteceram no cotidiano a partir de todas essas revoluções que foram acontecendo, não revoluções no sentido estrutural, mas revoluções no sentido moral, né? Vamos lá. Em 1968 houve uma rebelião estudantil mundial, talvez o ano mais agitado desse século endiabrado. Em nome da luta contra o establishment, contra o sistema, estudantes, moças e rapazes foram para as ruas em passeatas de protesto contra as autoridades. O governo botava a polícia na avenida e recomeçavam os combates. Em Berlim, Paris, México, Rio de Janeiro, Los Angeles, Tóquio, Roma. Nas grandes cidades, imagens semelhantes, jovens no asfalto, pedradas, gás lacrimogêneo, corações a mil e brutalidade da polícia. A maior das revoltas estudantis ocorreu em Paris, a capital francesa. Milhares de jovens se levantaram contra os poderosos, nos muros pichações revolucionárias, com tinta spray e os grafites que inspirariam o resto do mundo. Dê só uma olhada no que alguns deles diziam, né? É proibido proibir, a imaginação no poder, a humanidade só será livre no dia em que o último burocrata for enforcado com as tripas do último burguês. O sol nasce vermelho para todos, sejamos realistas, desejamos o impossível, faça amor, não faça guerra. As frases dizem tudo. Para quem não acreditava que num país rico e desenvolvido poderia haver uma revolução socialista, a França oferecia a prova contrária. A Universidade de Sorbonne foi ocupada, os universitários hastearam bandeiras vermelhas, socialistas e negras anarquistas. Acompanhando o clima generalizado de recuso, uma gigantesca greve geral paralisou a indústria francesa. O presidente Charles de Gaulle não sabia o que fazer, parecia ter perdido o controle do país. Puxa, será que estava chegando a hora de o mundo mudar? Estaria a humanidade vivendo a aurora de uma nova era? Quantos namorados não fizeram amor sonhando que um dia teriam filhos num planeta e que todos seriam livres, iguais e amigos, né? Aí tem a música, né? Como nossos pais do... Eu esqueci o nome dele, cara. Eu vi o vídeo dele esses dias agora. Paris, maio de 68, maior de todas as rebeliões estudantis, né? Tinha um broche comemorativo da viagem da Apollo 11 que colocou o primeiro homem na Lua. Também nesse momento vai ter algumas revoluções no campo da ciência. Belchior. Fugiu o nome, né? Na hora que os nomes fogem, a gente tenta buscar, eles desaparecem na mente da gente. Na década de 60, a ciência e a tecnologia ocuparam de vez a vida cotidiana das pessoas. Veja só. Os soviéticos surpreenderam o mundo ao enviar o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Também foram os primeiros a descer um robô na Lua em 1966. Em compensação, os americanos se tornaram os pioneiros no desembarque de um homem na Lua, o Neil Armstrong, em 1969. No mesmo ano, uma sonda dos Estados Unidos alcançou Marte e, meses depois, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desceu um robô em Vênus. Foguetes, satélites, astronautas e robôs de pesquisa científica tornaram-se comuns naquele tempo. Os estudos de genética realizavam grandes avanços. A genética é a parte da biologia que procura explicar, por exemplo, como é que os filhos herdam as características dos pais. Responde a perguntas como: por que o pai e mãe de olhos pretos podem ter filhos de olhos azuis? Somos parecidos com nossos pais, avós e irmãos porque nossas células recebem uma informação para que se desenvolvam de modo semelhante. A informação genética está contida em grandes e complexas moléculas chamadas de DNA. O DNA era conhecido desde 1944. Sua estrutura em forma de hélice foi descoberta 10 anos depois. Na década de 60 começou a ser desvendado o modo como as informações do DNA são transmitidas de geração para geração. Na medicina, as operações para implante de coração artificial já eram feitas em 1963. Imagine quantas vidas foram salvas. O primeiro transplante de coração bem sucedido pelo Dr. Barnard, um dos ídolos da década, né, se realizou em 1967. E o marca-passo cardíaco é de 1970. A eletrônica também fez muitos progressos. Rádios transistorizados, né, substituíram os antigos modelos a válvula. O gravador com fitas cassete é de 1963 e o videocassete surgiu em 1970.
Graças aos avanços da tecnologia, o mundo inteiro começou a se comunicar por meio do satélite americano, o Intelsat, em 1968. Por isso a Copa do Mundo de Futebol de 1970 pôde ser vista em cores em quase toda a Terra. Máquinas de calcular eletrônicas e computadores para as grandes empresas começaram a se tornar comuns no final da década. A moçada acreditava que não bastava transformar a estrutura econômica e o Estado, era preciso mudar a própria maneira de se comportar e de sentir das pessoas. Sua vida cotidiana, dia a dia, a revolução deveria ser total. Viviam-se a cultura de protesto e a contracultura, né? Os jovens gostavam de mostrar que eram rebeldes, que contestavam todos os valores estabelecidos. Uma das formas mais gostosas de fazer isso era através da moda. Os homens começaram a usar cabelos compridos, enquanto as moças vestiam mini-saias. As roupas possuíam coloridos fortes, cheios de flores e imagens que pareciam alucinações, né? Chamadas de psicodélicas. Foi a década da explosão do feminismo. As mulheres tomavam plena consciência de que não eram inferiores em nada aos homens e que, portanto, deveriam ter os mesmos direitos ao trabalho e ao estudo. Exigiam liberdade para o amor, para o sexo, para determinar suas próprias vidas. A pensadora francesa Simone de Beauvoir e a escritora norte-americana Beth Friedan eram as principais divulgadoras da nova mentalidade. Naqueles tempos, o movimento feminista enfrentava muitos preconceitos machistas. Mesmo entre os mais jovens, havia muitos homens que se sentiam diminuídos pela ascensão das mulheres. Nos anos 60, deu-se muito valor à sexualidade. Todo mundo lia ou dizia que lia Freud, né? O criador da psicanálise, que mostrou ser a sexualidade fundamental para determinar a nossa individualidade. Inclusive, quando ela não é satisfeita, dali surgem várias neuroses, problemas, né? Outro guru, mestre intelectual, o psicanalista alemão Wilhelm Reich, né? Que vivia entre 1897 e 1957, que defendia a tese de que a repressão à sexualidade era uma das formas de a burguesia manter as pessoas quietas e obedientes como carneiros, né? Reiki inspirou a ideia típica dos anos 60 de que a luta pela liberdade sexual, pelo direito do casal de namorados transar sem sentimentos de culpa, era também uma luta revolucionária. Foi a década do amor livre e da libertação sexual, né? As pílulas anticoncepcionais passaram a ser vendidas em qualquer farmácia, o que contribuiu para um novo comportamento, né? Exigir que uma moça casasse virgem ou que só transasse com um único cara ao longo da vida foi visto pelos jovens como uma coisa retrógrada, machista, repressora. Uma famosa pichação de muro com spray em Paris em 1908 dizia: quanto mais faço amor, mais sou revolucionário. Quanto mais sou revolucionário, mais faço amor. Tem desfile de feministas socialistas em Paris por volta de 1969. O cartaz diz: a revolução não se fará sem as mulheres, né? As roupas diferentes expressavam a rebeldia dos jovens contra o sistema, porque a ideia era não apenas acabar com o capitalismo e o Estado burguês, mas também com os valores tradicionais que reprimiam e alienavam a individualidade. Timidamente começou a se afirmar o movimento gay. Os militantes gays queriam que todos os homossexuais passassem a não ter vergonha pelo fato de amarem pessoas do mesmo sexo. Surgiram as primeiras passeatas de orgulho gay. O movimento também queria mostrar à sociedade que a opção sexual não faz ninguém ser mais ou menos inteligente, sensível, honesto e de bom caráter. O filósofo alemão Herbert Marcuse, que viveu entre 1898 e 1979, disse que o capitalismo avançado transforma todo mundo em consumidor bitolado e passivo. Um tipo padronizado, o homem unidimensional, né, que só consegue ver um único lado das coisas, o homem unidimensional. O próprio sexo pode se tornar uma dessas mercadorias vendidas em supermercado para os ávidos consumidores unidimensionais. Daí a raiva de muitos adolescentes de classe média contra a sociedade de consumo. Eles perguntavam: será que o fato de termos o que comer e vestir é suficiente para sermos livres? Será que nossa existência deve se concentrar em trabalhar disciplinadamente, consumir os produtos da indústria capitalista? As imagens psicodélicas aparentemente reproduziam a visão das pessoas sob efeito de drogas alucinógenas como o LSD. Também, né? A paz, que vinha a sensação de paz das drogas e o amor, o sexo livre, né? Tanto por parte das mulheres quanto dos homossexuais. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babies, até a próxima.